Sarampo, malária, meningite, febre amarela. Nossa, quantas doenças, né, temos noticiado nos últimos tempos que reapareceram. E a importância de prevenir é fundamental. Muitas vezes a vacina é o único caminho. E aí, de uma maneira geral, então, para tratar dessa conscientização, né, do prevenir, eu converso agora, então, com o médico especialista, doutor Luiz Henrique Melo. Boa tarde, doutor, primeiramente. Boa tarde. Obrigado pelo convite. E obrigada pela vinda também, né? Para a gente começar iniciando é bom, mas para a gente começar, então, o quanto a medicina já avançou quando o assunto é imunizar? O avanço da imunização, ele é histórico e se nós formos avaliar quais as medidas que fazem com que hoje nós tenhamos uma sobrevida grande, é muito fácil encontrar pessoas com 90, 100 anos, coisa que era difícil no passado. Isso é reflexo de 3 circunstâncias. A primeira é cuidado com água e esgoto, cloração da água foi o que diminuiu mais mortalidade no mundo. O segundo é vacinas e o terceiro antibióticos. São as 3 bases que fazem com que nós tenhamos uma sobrevivência maior, porque as doenças infecciosas são a grande causa de mortalidade no mundo ainda. O que vem atrapalhando muito o avanço dessas circunstâncias são as redes sociais que, infelizmente, acabam divulgando informações inadequadas a respeito da segurança das vacinas, trazendo mitos a respeito de efeitos que não estão comprovados e acabam minando a confiança das pessoas. E um outro assunto para um outro momento, a resistência antibiótica, que é um outro fator extremamente alarmante no mundo hoje, que pode ser responsável em 2050 por mais mortes do que o câncer vai ocasionar naquela ocasião. Realmente, a gente vê um crescimento até, né, às vezes, qual foi a causa da morte? Olha, a bactéria, e aí a gente assusta. Mas aí, então, falando da vacina e os mitos que o doutor falou há pouco, existiram várias situações. Uma delas, eu lembro, por exemplo, a vacina da HPV para as meninas. Sim. Não vamos dar, porque em um caso aconteceu, e isso disseminou, às vezes, de uma maneira em rede social, um manda para o outro. Mas o que é importante esclarecer, por exemplo, nesse caso da vacina da HPV ou outras vacinas que possam dar reações, é um caso único, a vacina está aí para ajudar. Toda a ação médica, ela tem riscos e benefícios. A ação é institucionalizada a partir do momento que os benefícios superam em muito os riscos. Eu desconheço de uma forma comum encontrar um pai que não vacine seus filhos. Isso é muito difícil. Entretanto, existem crianças que não podem ser vacinadas por algum problema, ou mesmo adultos que não podem ser vacinados. Então, as pessoas que se vacinam, as crianças que se vacinam, acabam protegendo aquelas crianças que porventura não podem ser vacinadas, porque as outras pessoas não terão a doença e com isso elas acabam criando um manto protetor para os outros. A partir do momento que existem falhas nesse processo, você acaba tendo a doença em pessoas nas quais talvez a doença não tenha uma manifestação grave, que não é possível de antecipar, mas por outro lado, aquela que não pode se vacinar, cuja consequência da doença é muito grave, terá consequências drásticas. Então, na balança, é indiscutível que a vacina é muito segura, mas obviamente existem alguns problemas que são muito raros e que acontecem esporadicamente e que ganham importância a partir do momento que ele é colocado em pauta na rede social e, obviamente, aquelas famílias que sofreram a consequência de um eventual efeito adverso acabam, obviamente, extremamente transtornadas e divulgando aquilo de uma maneira muito importante que ganha eco dentro da rede social. Mas tem que ficar muito claro que as vacinas são extremamente seguras e normalmente os problemas acontecem naqueles que não deveriam tomar a vacina e porventura não foi avaliado ou informado de maneira adequada e tomaram. No restante, é muito raro os efeitos adversos. E o Brasil, ele não chega a ser uma referência até quando o assunto é a vacinação? Indiscutivelmente, o Brasil sempre trabalhou prevenção pela forma vacinal de uma forma muito importante. A poliomielite é um grande exemplo de ações importantes que foram tomadas com a vacinação que eliminaram a doença no país. Estamos tentando eliminar a doença no mundo, mas existem bolsões de pobreza no qual o esquema vacinal que é introduzido aqui não pode ser repetido. E diversas doenças têm esse potencial, mas elas vêm sendo minadas por essa questão dos antivacinas que divulgam informações inadequadas, incorretas, imprecisas a respeito das vacinas. Doutor, quando a pessoa está na fase adulta já, e eu não tenho mais minha carteira de vacinação, por exemplo, agora, né, que está se falando em tantas doenças aí que ressurgem muitas vezes, ela pode tomar vacina de novo?
A isso que você se referiu, nós chamamos tecnicamente de doenças reemergentes e as doenças emergentes. São doenças que já tinham desaparecido e voltaram, e as emergentes novas que estão começando a surgir. Indiscutivelmente, a vacina é muito forte no Brasil, principalmente em crianças, mas não ganha a mesma importância em adultos e mais ou menos em idosos, porque o governo lançou campanha já há muito tempo para vacinação da gripe e da pneumonia em idosos. Mas hoje nós temos calendário vacinal para todas as faixas etárias e além das faixas etárias se agregam riscos de doenças que podem facilitar a aquisição de doenças e por isso determinadas doenças têm um calendário vacinal específico. A AIDS é a mais clara delas, mas nós temos vacina para imunossuprimidos, vacinas para pessoas que estão fazendo quimioterapia, câncer, terapias imunobiológicas são muito usadas hoje, também tem um calendário vacinal e mesmo sem nenhuma doença, cada faixa etária tem riscos específicos. Em relação a ter já tomado a vacina e tomar novamente, do ponto de vista clínico isso não traz problema e principalmente traz mais segurança, porque existia uma propaganda no passado da Kodak que dizia não fotografou, dançou. Não tem a carteira de vacina, nós vamos assumir que não foi feito, então nós revacinamos o calendário, inclusive completo. Não só aquele específico, como é do sarampo que está sendo recomendado hoje. E não tem jeito, né? É o caminho, a gente, por exemplo, febre amarela, é o caminho, é a prevenção, nada de mitos, né? Acho que a consciência é acima de tudo. E a febre amarela tem essa circunstância também de ser um vírus vivo e ter algumas restrições em algum grupo de doentes específicos, mas ela é extremamente segura e, indubitavelmente, quando você não toma vacina, você escolhe a doença. E a doença sempre é pior do que a prevenção. Verdade. No caso da gripe, muito se fala também, até nos mitos, mas eu não vou tomar porque me dá reação, e aí? Esse é um grande mito, porque muitas pessoas dizem que tiveram gripe após ter sido vacinado. Isso é impossível, porque a vacina não é com vírus vivo, então não existe essa possibilidade. Agora, é possível uma pessoa ser vacinada e ter gripe porque leva pelo menos 10 a 14 dias para a vacina fazer efeito. Então, se ela está num período de epidemia de gripe e ela se vacina nesse período, ela pode entrar em contato e a vacina não ter tempo de fazer efeito. É por isso que a estratégia da vacinação da gripe é começar antes do período do inverno, porque ela já vai ter o tempo suficiente para a vacina fazer efeito e a partir de então estar protegida. Muito obrigada, doutor, pela vinda, pelos esclarecimentos. Realmente vou deixar o convite já então aberto para esse outro assunto que é a questão das bactérias, né? E cada vez mais realmente fica alarmante. E fica a mensagem, vacine-se, não tenham medo, é muito seguro e o sistema vacinal do nosso estado e principalmente da nossa cidade é bastante eficiente. Excelente, muito obrigada, viu, doutor? Nada. Boa semana ainda aí.